E ficar no canal 4, quem quiser acompanhar a participação, a apresentação da Coca-Cola Brasil, do diretor de Trade Marketing, Hugo Medeiros. Boa tarde, eu conheço alguns de vocês, não conheço todos, então vou me apresentar. Hugo Medeiros, sou responsável atualmente na Coca-Cola FEMSA por Trade Marketing, e é uma honra estar aqui para dividir alguns pensamentos com um público tão seleto e diverso. Inclusive, eu vou até resgatar, né, o orgulho de estar aqui, trazendo alguns pontos que o Galassi trouxe ontem, para o desafio que eu tenho para falar de alta performance para um público que representa, né, uma comunidade que representa mais de 9% do público brasileiro, emprega mais de 3 milhões de pessoas e é responsável pela introdução e a entrada de muitas pessoas no mercado de trabalho. E aqui eu não tenho pretensão nenhuma de ensinar ou transmitir explicar para vocês como serem executivos de alta performance. Eu vou compartilhar simplesmente alguns pensamentos. E eu selecionei 2 conceitos para discutir com vocês, que está aqui, que é a importância de uma visão de longo prazo e uma atitude triple win, que é um conceito que a gente aplica já, que eu vou compartilhar com vocês. E começando falando com a visão de longo prazo, a importância da atuação numa visão de longo prazo está associado com a estruturação e o desenho de um foco para a construção dos negócios. Eu tenho o privilégio de representar 2 empresas que têm mais de 130 anos de história e que está sempre pensando como continuar crescendo e expandindo essa visão. E aí, essa visão de longo prazo, quando a gente traz para a realidade de executivos ou pessoas profissionais de alto desempenho, está associado à consistência de entrega de resultados. Então, o alto desempenho não está relacionado ao resultado de curto prazo, mas à construção e à forma como isso é entregue ao longo do tempo. E quando a gente traz essa referência e reflete dentro do nosso negócio, uma característica muito importante em profissionais de alto desempenho é a forma como ele lida, e uma característica relacionada a isso, a forma como ele lida com os dilemas de negócio, que muitas vezes são os paradoxos de negócio. E eu vou dar alguns exemplos para vocês desses paradoxos, né? Então, o primeiro deles a gente está pensando no resultado de curto prazo, que é como a gente performa, e ao mesmo tempo a gente tem que construir o futuro, que é como a gente transforma o negócio. Então, como que a gente prioriza o nosso tempo de forma a entregar o que a gente precisa de curto prazo, que é a performance, e como a gente dedica tempo para falar do futuro, transformando o negócio. E aí, quando a gente fala disso, está relacionado à priorização do nosso tempo. E a priorização, muitas vezes, a gente associa com a urgência, mas é importante que a gente coloque o foco. E quando a gente fala de alta performance, o foco e a prioridade é importante naquilo que é importante, não necessariamente naquilo que é urgente. E, obviamente, que o importante e o urgente se tocam, mas a importância, a forma como a gente estrutura o nosso tempo é muito importante. E, nesse ponto, toca no segundo item desses paradoxos ou dilemas de negócio, que a gente muitas vezes está associado ou percebe e é ensinado que se a gente quer alguma coisa bem feita, a gente tem aquela máxima, faça você mesmo. Da mesma forma, se a gente quer dominar o mundo, delegue. E como que a gente equilibra esses 2 pontos de forma que a gente consiga performar e transformar de uma maneira que a gente otimize e maximize o nosso tempo, o resultado do nosso tempo. Isso está relacionado à formação de equipe. A gente precisa ter equipes muito boas e muito fortes para que a gente consiga performar e transformar com uma consistência de resultados. Então, para mim, na minha visão, líderes de alta performance têm uma capacidade de estruturação e construção de equipes de alta performance. E só assim, com o tempo, a gente vai entregando resultados e consistentemente construindo um negócio mais amplo. E nesse conceito, eu toco no segundo item que eu coloquei aqui, que é a atitude triple win. O que significa essa atitude triple win? Esse é um conceito que a gente atua dentro da Coca-Cola FEMSA, num conceito muito arraigado e internalizado em tudo que a gente faz. É que não existe e não é possível obter resultados sozinhos.
E eu já falei da equipe, da construção da equipe interna, mas da mesma forma não é possível conseguir obter resultados sem uma construção de relações de confiança de longo prazo com os parceiros externos. E por que Triple Win? Quando a gente pensa no nosso negócio, em uma indústria de bens de consumo massivo, a chave do nosso negócio está relacionado com frequência e incidência, que é a essência do varejo e é o nosso parceiro. Então, o que a gente acredita? Que para que a gente obtenha sucesso, a gente começa olhando para o consumidor, que a experiência de consumo e a experiência de compra do consumidor, do freguês que frequenta a loja, tem que ser muito boa. Então, o consumidor tem que ganhar no momento que ele consome ou compra os nossos produtos. Da mesma forma, o varejista, que é o nosso parceiro, e a gente sempre vai acreditar e apostar no varejista para chegar no consumidor, porque esse é o nosso modelo de negócio. A gente não chega diretamente ao consumidor, a gente sempre chega através de um varejista. O varejista também precisa ganhar. E como que a gente contribui para que isso aconteça? Garantindo que as ofertas que a gente faz para os consumidores e para os varejistas vão gerar frequência de consumidores em loja e aumento de ticket. É mais gente na loja e mais produto no carrinho. E dessa forma o varejista ganha. Então a gente já teve o ganha do consumidor, o ganha do varejista e com tudo isso a gente, como indústria, também consegue construir e expandir a nossa presença e a gente também ganha. Então é uma relação ganha, ganha, ganha. E por isso essa atitude Triple Win. A gente não pretende fazer nada que seja benéfico somente para a gente como indústria. E da mesma forma a gente não quer perder nenhuma oportunidade com o varejista, deixando o consumidor de lado. Então tudo que a gente faz e tudo que a gente busca, e a gente acredita que é assim que a gente vai conseguir alta performance com a entrega de resultados consistentes ao longo do tempo, é com uma postura de construção de relacionamento de longo prazo, nessa atitude ganha, ganha, ganha. Win, win, win. E por isso Triple Win, e é assim que a gente vai construir essa relação ao longo do tempo. E nesses dois conceitos que eu falei, da visão de longo prazo e uma relação de construção de confiança com essa atitude Triple Win, que está relacionado com o alto desempenho, eu trouxe duas biografias ou bibliografias para ajudar nessa construção. Então, quando eu trago isso, não são livros focados em alto desempenho, são conceitos relacionados a negócio que ajudam na construção e sedimentação desse conceito de alto desempenho para todos nós executivos e para vocês varejistas que estão ali com a barriga no balcão, ou a barriga no caixa, no checkout. O primeiro deles é o livro da Liz Wiseman, Multipliers ou Multiplicadores em português. Eu até trouxe as duas capas relacionadas a esse livro, que discorre sobre a importância de uma abordagem dos líderes num perfil ou numa abordagem de multiplicadores para conseguir maximizar o resultado de uma equipe. Então ajuda nos conceitos de como otimizar e construir essa relação com os times para maximizar o resultado através do time. E com isso construir essa confiança e essa relação com o time para garantir um alto desempenho ao longo do tempo. E o segundo, foi até interessante que quando o Ciro Gomes estava falando, eu lembrei muito desse livro, que é um livro Por que as Nações Fracassam. A importância do entendimento do problema e da forma como você vai construir soluções para problemas. Isso, obviamente, esse livro foi escrito com base nas políticas de governo, mas isso pode ser trazido para a nossa realidade da empresa, como estruturar as nossas estratégias, de uma forma que a gente não adote uma postura extrativista ou uma postura de consumo de bens, de maneira a não estruturar uma solução ou uma alternativa de geração de valor para entrega e construção de resultados ao longo do tempo. Que esse é um risco, muitas vezes, que a gente corre, de pensar no resultado, e a gente viu ontem da Nielsen, focar no resultado da semana anterior,
perdendo de foco mês, ou muitas vezes perdendo de foco ano, sem ter claro para onde a gente vai nos próximos anos. Então a gente não deve hipotecar o nosso futuro focando somente no resultado de curto prazo. Obviamente que não existe futuro sem o curto prazo, e por isso a importância da gente fazer esse balanço sempre dos dilemas de negócio, e assim priorizar o nosso tempo para garantir o resultado de agora e construir o resultado futuro. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado ou trazido alguns temas, alguns pontos de reflexão. Agradeço muito. Estarei por aqui. Se alguém quiser continuar a conversa, estarei à disposição. Muito obrigado e nos vemos. Valeu.